cordiais saudações. É com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados com a nossa saúde. Bom, o Novembro Azul é mais conhecido como um mês dedicado à prevenção do cancro da próstata. Porém, ele é muito mais do que isso, pois este é um mês de incentivo para que o homem cuide mais da própria saúde de uma forma geral. Por essa razão, vamos hoje dar atenção à saúde do homem e aumentar os nossos conhecimentos acerca do engajamento masculino nos cuidados de saúde. Fique atento ao nosso programa. A saúde do homem deve ser vista de forma integral para uma boa qualidade de vida, onde o mesmo possa expor os seus problemas, sanar dúvidas que lhe causem aflição, de forma a prevenir e a tratar várias doenças. É segundo este contexto que o Sr. Benjamin Marcelino procura sempre a unidade sanitária quando não está bem de saúde, pois se preocupa com o seu bem-estar e de sua família. Aquele que é humano sempre acontece na doença. Então, quando acontece esse problema, essa parte de doença, então deve correr para o hospital. Então, no hospital também é ajudado, é tratado. Então, quando você fica em casa, então a doença sempre não acaba. Deve preocupar-se. Diversos são os motivos pelos quais os homens não procuram os serviços de saúde. Entre eles destacam-se a vergonha pela exposição, o medo da descoberta de uma doença grave, estereótipos de género que dificultam o autocuidado, além de não se reconhecerem como o alvo do atendimento. Muita gente tem medo de ir no hospital. De que quando eu ir no hospital, às vezes vou morrer, o que. Então, na parte de tratamento, a pessoa não pode ter medo, deve ter fé. Quando tem fé, então vai no hospital, então vai ser tratado e a doença acaba. Você vai pensar de que aquela ali é uma mulher, essa aqui é uma menina, o que. Então você não pode, se ter essa coragem, não vai ser tratado. Agora, você deve ter quase amarrar o coração, procurar a tua saúde. O Sr. Benjamin conta que recentemente passou por uma intervenção cirúrgica e neste processo contou com total apoio da família e da equipa médica. Se não fosse a família também e esposas, eu não ia estar aqui convosco. Mas graças das esposas, assim como a família. Então eu apelo também, quando acontece na parte de doença, seja da minha esposa ou seja da família, então devemos correr para o hospital. Sempre nós demos aquela força e principalmente eu, e junto com a família em geral, né? Mas principalmente eu sempre esteve do lado dele, dei aquela força e em todas as circunstâncias. Quando eu consigo notar, ou por exemplo logo na manhã, quando ele quer fazer algum trabalho pesado, então eu digo, papá, deixa, eu faço, ajudo. Então, é nessa circunstância que eu lhe digo, deixa que eu faço. Sim, eu também tenho dito a ele nas datas, quais são as datas que vai à consulta e lhe controlar também os papéis que estão lá para ele participar, né, de uma consulta, às vezes num hospital X, às vezes hospital X, então eu às vezes tenho que pergunto, papá, então a data quando chegar, qualquer coisa, então conta comigo. Bem, eu também agradeço o médico que me salvou a minha vida, doutor Nelson, doutora Julieta, porque graças desse aqui, e doutor também Fausto. Sim, agradeço a todos os doutores, porque na realidade fui para lá. Quando fui para lá,
não me estranharam, não passei mal. Sempre eles receberam-me como eu sou doente. Sim. No entanto, eu apelo também todo moçambicano para o coração de cada um. Devemos ser honestos. Quando vermos qualquer coisa, então corrermos para o hospital. A procura pelos serviços de atenção primária pelos homens é bem menor em relação às mulheres. Além disso, quando procuram por serviços de saúde, o fazem de maneira tardia e com graves complicações. O Sr. Benjamin apela aos homens a deixarem a vergonha de lado e adotarem boas práticas quando o assunto é cuidar da saúde. Eu apelo todo moçambicano de que qualquer pessoa, quando ver de que eu não estou bem, é melhor correr para o hospital. Seja também, a doença é muito perigosa. Quando acontece, não sei, febre ou o quê, então não é que corre para tratamento tradicional, deve correr para o hospital. Porque no hospital é que ali apanha tratamento. Se o jovem não tem aquela coragem de compartilhar com a família, né? Então que procure um amigo da sua confiança e que desabafe ou que diga aquilo que lhe incomoda. Se for em questão da doença, então não consegue, por exemplo, não consegue contar para os pais ou não consegue contar para a esposa. Então que procure um irmão ou um amigo próximo, mais próximo dele, então que lhe esclareça bem. Então, esperando também que o amigo ajude. Faça isto, recorra ao hospital mais próximo ou vai a um médico, arranja um médico, faz isto. Então, aquilo já simplifica e alivia também, alivia o coração, alivia o coração. Por que é tão importante falar sobre a saúde do homem? Quais são as doenças mais recorrentes que afetam o homem? Bom, o Dr. Nelson Chamo, médico especialista em urologia, vai nos ajudar a esclarecer estas e mais dúvidas sobre este assunto. Vamos acompanhar. Quando nós olhamos, aquilo são indicadores de saúde, e olhamos para os indicadores da mulher e do homem, nota-se que os indicadores do homem são muito baixos, desde as taxas de aderência aos cuidados de saúde, a esperança de vida, e quando comparamos, por exemplo, a aderência a certas doenças específicas, o tratamento de certas doenças específicas, como HIV-Sida, a hipertensão, a diabetes, notamos que a taxa dos homens é relativamente baixa em relação às mulheres. Há um outro segundo aspecto, é que existem muitas normas sociais, estereótipos, ligadas à masculinidade nociva, que contribuem para que o homem não procure os cuidados de saúde. Um terceiro aspecto que vale a pena destacar é o fato de algumas doenças começarem a ter um rosto masculino, principalmente nas suas complicações. Por exemplo, as complicações relacionadas ao diabetes, ao AVC, ou trombose, começam a ter um rosto masculino no sentido de que os homens começam a contribuir grandemente para o peso dessas doenças. Então, entre outros fatores, esses seriam aqueles principais que nos levam a falar mais uma vez da saúde masculina. Talvez destacar as doenças cancerígenas, os cancros, e dentre esses, se calhar, destacar o cancro da próstata, que é o principal cancro afetando o homem, o cancro do pênis, o cancro do testículo e, evidentemente, o cancro de Kaposi, o sarcoma de Kaposi. Existe um outro grupo de doenças, as doenças infecciosas, e dessas destacar aquelas de infecção de transmissão sexual. Essas afetam bastante homens. Existem outras doenças, as doenças crônicas, como a hipertensão e diabetes, e também temos notado um peso significativo do homem relacionado à infertilidade. O fator a destacar, número 1, seria o fato de o homem não procurar cuidados de saúde. E aqui o procurar cuidados de saúde, falamos em duas vertentes. Falamos de uma vertente preventiva, que é fazer aquelas
aquelas consultas de rotina, fazer os check-ups, mesmo estando numa situação em que não sente nenhuma dor ou nenhum sintoma de uma doença. E também o homem procura pouco, mesmo tendo esses sintomas, alegando vários motivos. Portanto, esses seriam os fatores principais. Associado a isso, há alguns hábitos de vida digamos que não são necessariamente saudáveis. Por exemplo, o consumo do álcool, o consumo do tabaco, a falta de prática da atividade física, o não respeitar as horas de sono, uma alimentação não diversificada. Portanto, isso contribui para que, de forma significativa, para o estado de saúde dos homens. O problema de adiar a ida à unidade sanitária tem dois níveis. O primeiro nível é que perde-se a oportunidade de evitar com que tenha certas doenças, porque há doenças que é possível, tomando certas medidas, prevenir-se. Portanto, se o homem for à unidade sanitária, pode adquirir informação e habilidade para se prevenir dessas doenças. E o segundo nível é que perde-se a oportunidade de fazer diagnóstico das doenças numa fase precoce. É importante fazer o diagnóstico das doenças numa fase precoce, porque geralmente as doenças numa fase precoce nós podemos oferecer as melhores opções de tratamento. Okay? Um grande exemplo é o cancro. O cancro numa fase inicial, grande parte deles é possível fazer um tratamento curativo, por exemplo, fazendo uma cirurgia. E numa fase avançada, aí só nos resta a opção de cuidados paliativos. Quando falamos de saúde masculina, eu prefiro sempre começar pela questão da consciência. Se nós conseguirmos vencer esta questão do homem ter a consciência da necessidade de proteger a sua saúde, da sua família, seria um grande passo. Segundo, como disse, são os hábitos de vida. Os hábitos de vida saudável, desde a alimentação, desde o descanso, respeitar as horas de descanso, não consumir álcool em excesso ou tabaco, ter a alimentação diversificada, e a prática de exercício físico. Estas são medidas preventivas para muitas doenças. Obviamente que existem outras medidas, por exemplo, quando falamos de infecções de transmissão sexual, o uso de meios que previnam essas infecções, a transmissão dessas infecções. Um outro aspecto que vale a pena falar é a questão da higiene íntima. Muitos homens têm a tendência de negligenciar a higiene íntima, e a higiene íntima é importante para a prevenção de algumas doenças, como por exemplo o cancro do pênis. O Novembro Azul é simbolizado pelo cancro da próstata, sim, mas nós aproveitamos o Novembro Azul para consciencializar sobre a saúde masculina como um todo. Relativamente ao cancro da próstata, é importante que os homens acima de 40 anos se dirijam às unidades sanitárias para fazer o despiste. O despiste é feito uma vez por ano, a partir de 40 anos. E para as mulheres que acompanhem, que insistam aos homens para participarem nesta campanha, até porque no mês passado as mulheres estiveram bastante engajadas no Outubro Rosa, então que elas façam essa transição para o Novembro Azul, cuidando do homem e cuidando da família. Pois é, tal como explicou o médico urologista Dr. Chamo, quando o homem adia a sua ida à unidade sanitária, está exposto a vários riscos e pode colocar em perigo o seu bem-estar e da sua família. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre os cuidados com a saúde do homem. Bom, o toque retal é um exame indicado para a detecção do cancro da próstata. Simples, rápido e considerado eficiente pela medicina. Porém, muitos homens temem este momento, pois, na verdade, o assunto ainda é cercado por muitos preconceitos. E o médico urologista é um aliado importante para derrubar o medo e os preconceitos sobre este assunto. Vamos esclarecer as dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores sobre o exame de toque na reportagem que se segue.
Olá, doutor. Aqui é Marcelo Favorito Lapa, estudante de engenharia do UTC. Gostaria de saber se todo homem precisa fazer o toque retal. O toque retal é uma manobra médica que é usada em certas situações clínicas. Na avaliação da próstata, nós podemos fazer o toque retal e em outras situações clínicas. Portanto, não são todos homens que necessitam ser submetidos ao toque retal. Mas quando avaliamos a próstata, é importante que os homens façam o toque retal. Olá, doutor. Aqui fala o Edilson. Gostaria de saber se o toque retal dói. Olá, o toque retal não dói, porque para nós fazermos o toque retal, usamos um gel. E esse gel tem a função de lubrificar e fazer anestesia da região que vai ser submetida ao toque. Eu quero saber se o cancro da próstata afeta apenas só os homens adultos. Olá, sim, o cancro da próstata é essencialmente uma doença que afeta indivíduos adultos, indivíduos acima de 40 anos. É muito raro encontrar indivíduos abaixo de 40 anos que tenham o cancro da próstata. Olá, doutor. Chamo-me Stalin. Eu gostaria de saber se o homem, mesmo sem indício de cancro, precisa fazer o exame anual de toque. Olá, sim. Mesmo que não tenha nenhum sintoma do cancro da próstata, é necessário que o homem faça o despiste anualmente, porque o cancro da próstata, na sua fase inicial, pode apresentar-se sem nenhum sintoma. Olá, doutor. Chamo-me Simpson. Gostaria de saber se os homens só precisam ir ao urologista quando estão doentes. Olá. Não. Os homens devem ir ao médico para a prevenção de doenças e também para o tratamento. Não precisa ter algum sintoma para que vá ao médico. As consultas de rotina são necessárias para a prevenção de doenças. Pois é, o homem não deve apenas procurar os serviços de saúde quando estiver doente, mas pode também se dirigir a uma unidade sanitária para a prevenção e obter mais informações sobre a sua saúde. Vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre os cuidados que o homem deve ter, de uma forma geral, com a sua saúde, na reportagem a seguir. Falando de Novembro Azul, nós estamos a falar de um grande mês, estamos a falar de grande emancipação do homem em relação ao grande rastreio de cancro da próstata. Em primeiro lugar, eu tenho uma mensagem para os homens. Alguns homens acham que esse tipo de atividade ou essa situação não é para eles. Esse tipo de... Eles veem talvez a manobra que é mais usada, que é essa manobra manual que é usada através da introdução do dedo. Então acham que é uma situação dolorosa que às vezes como é que se diz, é insuportável. Mas agora eu tenho uma outra versão em relação a essa situação. Em primeiro lugar, tem muitos que às vezes não aderem aos serviços porque não têm conhecimento, eles não sabem o que pode estar de trás. O que está por detrás disso. Então, a primeira coisa que o homem tinha que saber é sobre os sinais e sintomas dessa situação. São vários sinais e sintomas, mas tem sinais muito importantes que ele tem que, se por acaso acontecer esse tipo de situações, ele pode aproximar-se numa unidade sanitária. Essa é uma delas que faz referência para poder ter acesso a esse segmento. Então, em primeiro lugar, temos as situações de dor ao urinar, acompanhado por diminuição de jato. Então, esse paciente, isso tem uma quase ligação com infecção urinária, mas acaba não sendo, por causa do quê? Por causa da natureza da pessoa. Tem dor ao urinar e essa dor ao urinar é acompanhado, a mesma infecção urinária tem dor ao urinar e também tem dor da coluna. Então, e essas duas coisas, as duas coisas acontecem nessa mesma pessoa. Temos outra situação que tem a ver com quê? Que tem a ver com frequência, muita frequência, e ele não se sente satisfeito mesmo depois de ele ter urinado.
Então, é nesse sentido que ela não se sente aliviada, essa seria a melhor expressão. Então, é nesse sentido que o homem tinha que, a partir daquele período, procurar os serviços de saúde para poder ter uma possível situação nesse sentido. Então, temos a outra situação que depois de a pessoa ter esses sinais e sintomas, ele poderia se aproximar à unidade sanitária nós para podermos rastrear. É muito simples. Mesmo temos alguns colegas que passam de zona em zona, bairro em bairro. Então, para poder fazer o quê? Para poder massificar com que haja maior rastreio neste âmbito. Então, o centro, essa é uma doença que tem mais ênfase ou mais foco numa certa idade. Considera-se que a partir dos seus 45 anos em diante, tinha que se fazer maior rastreio. Então, nesse sentido, nós aconselhamos que mesmo aquele que não tem essa idade, pode vir, nós vamos poder fazer o rastreio. Agora temos várias doenças que acontecem fora também fora da idade que era prevista anteriormente. Por causa do quê? Por causa do nosso estilo de vida, as coisas mudaram. Então, os tempos são outros. E eu convido a todos para que aderissem em massa, no sentido de ter um melhor engajamento masculino, ou assim, aderissem pelo menos aos serviços de rastreio do cancro da próstata. É muito útil. Esse é o mês deles e, na verdade, quem faz é quem vai poder conhecer seu resultado. Quem não fizer, na verdade, não poderá conhecer seu resultado. Ele vai ficar sempre com aquela interrogação. Então, estou em que situações e como é que eu posso proceder? Mas para poder proceder é preciso se dirigir a uma unidade sanitária mais próxima para poder ter os melhores segmentos em relação ao segmento do cancro da próstata ou em relação ao rastreio, assim como ter melhor conhecimento sobre o rastreio de cancro da próstata. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre os cuidados com a saúde do homem. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.